Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia-nos a estudar a tua palavra. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é controvérsia em Jerusalém. Controvérsia é disputa intelectual, né, conflito, adversidades que existem, né, entre duas pessoas, né, ou duas ou mais pessoas. E nós vamos perceber que Jesus, né, Satanás usava pessoas, né, sempre para estar causando dificuldades, tentando criar conflitos, né, e também pegar Jesus em algum erro. E nós também podemos ver que na nossa vida também é assim, o inimigo está sempre nos perseguindo para tentar causar alguma dificuldade para aqueles que querem seguir Jesus. Então Jesus disse que a resposta para isso é a oração. Marcos 11:25, Jesus disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe a ofensa de vocês. Então Deus quer nos perdoar, mas também Ele quer nos ensinar a perdoar os demais. Perdoar o que é? Não levar em conta. Não quer dizer que você não sabe o que aconteceu, que você vai esquecer o que aconteceu, não é isso. Mas Deus diz que dá-se uma nova oportunidade. Perdoar é dar uma segunda chance. Assim como Deus também deu para a humanidade uma segunda chance. Mateus 6,7 diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Então, falar com Deus é como se falasse com seu pai, com sua mãe, com seu familiar, com um amigo, né? Tem religiões que não são cristãs e outras religiões até cristãs que usam, né, até meios, né, como o terço, né, para poder fazer uso, né, de repetições. Eu participei de novenas, né, e lá a gente fazia repetições, só que Deus disse que não precisa disso. É como se estar conversando com Ele. E isso é muito bom porque passamos a ter mais, né, intimidade, não medo ou temor de Deus. Efésios 6,18 diz que como é que nós devemos orar? Orando em todo o tempo. Como é que a gente vai orar em todo o tempo? Em pensamento, no trabalho, nas suas atividades do dia a dia, você faz oração em pensamentos, né? E diz aqui, com toda oração e súplica no Espírito, no Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai te conduzir para que você possa fazer as orações, né, de modo que elas sejam atendidas. Diz que também temos que vigiar nisso com toda a perseverança. Então, vigiar nisso o quê? Uma oração e súplica a Deus. E súplica também pelos santos. Quem são os santos? Aqueles que fazem parte do povo de Deus ou que vão fazer parte ainda. Você ore para que Deus envie os anjos, para que os anjos possam estar ajudando essas pessoas também a tomar suas decisões. Marcos 11:24, Deus diz: por isso vos digo, que todas as coisas que pedis orando, crede receber, tê-las eis. Aqui a gente não pode pegar uma passagem da Bíblia e dizer que já está entendendo sobre aquele tema. Se a gente pegasse essa passagem, bastasse, eu quero todo o poder de Deus, né, por exemplo, né, na oração, e Deus ia dar? Não. Então, orando de acordo com a vontade dele. Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que lhe hão de acontecer. Então, Deus também diz que a oração serve para que nós possamos estar preparados quando Jesus voltar e estar de pé diante dele, o Filho do Homem. Então, a oração nos dá poder, nos capacita pelo Espírito Santo a ler a palavra de Deus e também ter condição de resistir às armadilhas de Satanás. Aqui em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, mostra que nem sempre Jesus vai atender, ou Deus vai atender a todas as orações da forma que nós pedimos. Conta o caso de Paulo, né? E diz que Paulo estava com algum problema e orou, pediu a Jesus, né, pessoalmente, e Jesus deu a resposta. Vamos ver que resposta foi. Então, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, algum problema, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, ele sabia que Satanás estava fazendo alguma coisa para tentar fragilizar a vida dele, a fim de não me exaltar. Mas Deus permitiu que isso existisse, né? E até permanecesse para o bem de Paulo. Então, às vezes, né, nós também temos que orar a Deus e orar dizendo, seja feita a tua vontade, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Ele disse que orou aqui, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a gente pode entender aqui claramente que Deus, né, ele vai olhar e avaliar o que é melhor para a gente. E vai atender aquilo da forma que for melhor para mim e para você. Como um pai, né? Um filho pede alguma coisa, os pais, seus filhos pedem alguma coisa, a gente vai dar aquilo que a gente vê que de fato vai fazer bem. E não for fazer, a gente não vai atender. Então, Deus é o nosso pai. Meu pai, seu pai. Aqui também mostra um momento que Jesus, né,
veio de fato cumprir as profecias, veio de fato se revelar como Messias. Diz aqui a história, né, que Jesus, né, logo se aproximaram em Jerusalém, está lá em Marcos 11, de 1 a 10, né, de Betfagé e de Betânia. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Enviou para quê? Diz aqui, que ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltar e trazer. Se a gente vê os reis no passado, como Davi, como Salomão, quando eles eram ungidos reis, quando eles assumiam o reinado, eles caminhavam, né, com um jumentinho. E aqui Jesus mostra que Jesus reconheceu que era rei de todos nós. E diz, né, e se alguém vos disser, por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer por aqui. Então Deus, cria todas as coisas com propósito. Aquele jumentinho tinha que cumprir essa missão, ou seja, de carregar o Senhor da glória, carregar o Criador. Imagine a honra. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Então, às vezes, acontece coisa na minha vida, na sua vida, a gente não entende, mas Deus está conduzindo tudo aquilo para o nosso bem. Que fazeis soltando esse jumentinho? Eles, porém, disseram, como Jesus lhe tinha mandado, deixai-nos ir. E deixaram. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, né? E Jesus assentou-se sobre ele. E veio justamente na época próxima que Jesus ia ser morto. Então, Jesus se reconheceu como rei, mas além de ser rei, ele era o Messias. Ele era o prometido Salvador. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramo de árvores e os espalhavam pelo caminho. A gente pode entender aqui, né? Eu fui católico, a gente tinha um domingo chamado Domingo de Ramos, né? E que fazia parte de comemoração disso aqui. E diz que aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então eles reconheciam Jesus como o bendito que vinha em nome de Deus. Bendito rei do nosso pai Davi. Bendito reino do nosso pai Davi. Então eles reconheciam também que Jesus era descendente de Davi. E venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então Jesus atendia as duas situações. Jesus tanto veio cumprir a promessa que havia sido dada a Adão e Eva, que vinha um descendente da mulher, está lá em Gênesis 3,15, como também veio cumprir a promessa que Deus tinha dado a Davi, que viria um descendente dele, que seria rei para sempre. E Jesus será, de fato, rei para sempre. Amém? Zacarias 9,9, eu li a passagem de Zacarias, alguns teólogos, estudiosos aí, até doutores em teologia, então dizem que essas passagens não tem nada a ver com Jesus, mas Deus revela, né, aquilo que está se cumprindo naquele momento, mas faz parte da profecia sobre a vinda do Messias. Deus é um Deus muito sábio. Não quer dizer que uma passagem só serve para um momento. Deus, às vezes, usa a mesma passagem como profecia, como muitas coisas que vão acontecer no futuro. Zacarias 9,9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. E eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. E sobre um jumentinho, filho de jumento. E Jesus vem e cumpre essa profecia. Imagine, que bênção. Para nós entendermos que Deus, o que Deus revelou aos profetas, ele vai cumprir. O que Deus revela para os profetas, meus irmãos, que está nas Escrituras, é a verdade. Possamos ler e nos preparar a cada dia. Aqui também tem um caso, né, de uma árvore que Jesus, né, amaldiçoou essa árvore. E essa maldição significa que Jesus decidiu, ou seja, teve um juízo sobre aquela coisa. E aqui conta, no dia seguinte, Jesus, né, saiu para Betânia e teve fome. Então, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Interessante aqui que diz que não era tempo de figo. Mas Jesus é o Messias, Jesus é o Criador. Qual é o propósito da árvore? É dar fruto. Então, essa árvore, nesse momento, ela tinha que estar dando fruto para atender a necessidade de Jesus. E ela não fez isso. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Alguns relacionam essa passagem com o povo, né, com a nação de Israel, que Jesus chega e diz também, nunca mais vocês vão dar frutos. Não quer dizer que Deus abandonou o povo, mas a nação, não é mais a nação que representa o Messias. E seus discípulos ouviram o que Jesus tinha falado. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, o que fez? Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Então, alguns fazem essa relação aqui.
do templo, né, e das coisas que acontecia, né, em Israel com essa figueira. A figueira não estava dando os frutos corretos. E diz que as pessoas vendiam e compravam no templo. Por que acontecia isso? No passado, Deus dizia que os homens tinham 3 festas para ir lá em Jerusalém. Se você, né, fosse muito distante, você podia levar o dinheiro e comprar o cordeiro, comprar as coisas necessárias para fazer o sacrifício. Só que eles tornaram isso aqui um problema, né? E Jesus derrubou as mesas dos cambistas, os cambiadores, as cadeiras dos que vendiam pão. Ou seja, tinha virado um comércio. E a gente tem que ter cuidado se hoje também não está acontecendo isso. Igrejas se tornaram comércio, com várias promessas, né, de prosperidade, disso e aquilo. A igreja que não faz isso, às vezes, é desconsiderada, né? Você abandona a igreja. E não consentia Jesus que alguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava, Jesus sempre está nos ensinando. Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Então, qual o propósito do templo de Israel? Qual era o propósito da nação de Israel? Pregar o evangelho. Mas eles não fizeram isso. Alguns fizeram, né? Não pode dizer, mas a nação como um todo não fez isso. Mas vós a tendes feito Covid e ladrões. Isaías 56:7 repete, né? Ou seja, cita a passagem, essa passagem desse cumprimento aqui. E Jesus dizia que a casa, o templo é a casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Também os levareis ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Então Deus está dizendo para que é o templo, para que é a igreja, qual a razão de existir da igreja? Porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Então sempre foi plano de Deus que Deus suscita, né? Suscitou a nação de Israel, suscitou a igreja cristã também, para o quê? Para pregar o evangelho para todos, para que a igreja sirva como uma casa de oração para todos nós. Malaquias 3, de 8 a 9, fala também que Deus dá maldições, ou seja, emite juízos se a gente está se desviando do caminho, do propósito para qual Deus tem para nós. E Deus faz uma pergunta aqui, roubará o homem a Deus? Todavia Deus diz, vós me roubais, e dizem que te roubamos. Tem algumas pessoas ainda roubando a Deus, sabia? Nós dízimos e nas ofertas. Então, alguns dizem que desde que Jesus, né, instituiu a igreja cristã, não há mais necessidade de dízimo e oferta. Na Bíblia não existe isso, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento. Não existe nas Escrituras algum momento que Jesus aboliu o dízimo e oferta. Não. O dízimo e oferta foi instituído para manter aqueles que pregam o evangelho. Inclusive, Paulo disse, né, que ele estava trabalhando, tinha direito de receber. Pedro também, né, reconheceu, né, esse direito. Então, os pastores, os obreiros que se envolvem, né, na pregação do evangelho, eles têm que receber por isso. E as ofertas servem para quê? Para manter o templo, manter as atividades do templo. Então você, parte do dinheiro que Deus te dá, parte dos talentos que Deus te dá, do tesouro que Deus te dá, que são a riqueza, ou seja, do teu tempo também tem que ser revertidos na pregação do evangelho. Senão você não está cumprindo o propósito de Deus. Você pode ser igual a figueira que Jesus vai chegar uma hora e dizer, ó, você está amaldiçoado. E Deus diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Então a gente tem que ter, meus irmãos, entendimento. Deus criou todas as coisas para servir. Tudo foi criado para servir. Se você não serve, em algum momento você vai deixar de existir. Porque a eternidade é para aqueles que servem. Apocalipse 22:3 diz, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro e os seus servos servirão. Então está dizendo aqui que nós somos criados para servir a Deus. Vai dizer, mas então Deus só quer interesse que as pessoas sirvam ele, né? Mas a gente está esquecendo que quem é que serve a todos? Quem é aquele que mantém a todos com vida, com existência, mantém o sol, a lua, isso é Deus. Ou seja, quem mais serve, na verdade, é Deus. E ele nos criou também para servir uns aos outros. Esse é o propósito original da nossa existência, servir. Servir no sentido de a gente atuar. Se a sociedade, todas as pessoas trabalhassem, as pessoas desempenhassem suas funções, seus talentos, né, e os dons que você tem, a sociedade viveria em harmonia. Mas, infelizmente, alguns querem se aproveitar do que o outro faz. Né? É isso que existe no passado e existe também até hoje. Então, alguns questionavam se Jesus, o que Jesus falava, né? Em Marcos 11, 27, 33, mostra essa passagem. Diz, e tornaram a Jerusalém, né? E andando Jesus pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciões, se aproximaram dele. Então eram as pessoas religiosas, que entendiam das escrituras. E disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Então,
A autoridade é poder, ou seja, quem investiu Jesus de poder para fazer aquilo? E diz, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? E hoje também tem alguns dizendo que Jesus não é importante, que Jesus é só um profeta, que Jesus não é Deus, que Jesus ele não se tornou humano. Tem tanta coisa sendo dita sobre Jesus. Isso você está questionando também, ainda hoje, a autoridade de Jesus. Mas Jesus respondeu, ó, também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus, para aquelas pessoas que eram sinceras, ele respondeu. Perguntaram alguns para Jesus se ele era o Salvador, ele disse, eu sou o Messias. Perguntaram a Jesus se ele era Deus, ele disse, eu sou Deus. Ele reconheceu que era Deus também, que ele era o Messias, que ele era Deus, né? Ele era a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Para as pessoas sinceras. Quem são sinceras? Pessoas que estão buscando de fato a verdade. Não aquelas pessoas que estão querendo questionar Jesus. Pessoas que querem questionar Jesus ainda hoje não vão ter, geralmente não vai ter resposta. E Jesus diz aqui, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles reconheciam que João era um profeta. Então eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele não vai nos dizer. Então, por que não creste? Muitos, né, apesar de ver João como profeta, não creram em João, não aceitaram João. Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo. Então, se eles disserem que era dos homens, dizia que João era mentiroso, não era um profeta, de fato. E aí eles disseram que nós tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era o profeta. Então, eles tentaram, né, Jesus, mas no final Jesus fez uma pergunta que mostrou a eles a realidade. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus respondeu, também não vou dizer com que autoridade faça essas coisas. Então, às vezes, se você está tentando zombar de Deus, zombar de Jesus, você não vai ter resposta, não. Um dia você vai encontrar com Jesus pessoalmente. E aí você vai entender quem ele é. Espero que você encontre com Jesus como um salvo, e não como alguém que vai ser passar por o juízo, por o julgamento. Marcos 12, de 1 a 3 e de 6 a 8 diz assim, começou Jesus a falar por parábolas. E um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou a torre e arrendou os lavradores. Então, quem é esse homem? É Deus, é Jesus. Plantou uma vinha. Essa vinha era como se fosse a nação de Israel. Mas também se pode entender como o povo, né? como a terra, né? A humanidade. Cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Então, preparou tudo e colocou na mão dos lavradores. Quem eram os lavradores aqui? São os religiosos, os fariseus, os saduceus, as pessoas que estavam envolvidas, né, na lavoura. E quem é o fruto? O fruto são a salvação de pessoas. E partiu para fora da terra. Chegado o tempo, Jesus mandou, né, Deus, né, Jesus, a mesma coisa, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Então, quem era o fruto? São os salvos. Mas diz aqui que Deus enviou vários profetas, né? E foram mortos, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, né? Apanharam, né? E esses, apoderando dele, feriram, mandaram embora vazio. No final diz, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro. Então Jesus veio, né? Depois de vários profetas, Jesus pessoalmente veio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E diz que, ao menos ao filho, né? Eles deveriam respeitar. Mas diz que esses lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Então os religiosos da época, né, tinham inveja, né, e queriam tomar a vinha. Vinhamos e matamos e a herança será nossa. Se a gente entender aqui que está se tratando somente dos religiosos, a gente está se esquecendo do principal. Quem é que estava conduzindo os eventos por detrás? Satanás. Então, aquele que queria matar Jesus e tomar de conta da herança, por isso que eu falei que essa herança aqui pode ser a nação de Israel, mas na verdade é a humanidade. E Satanás, ele ia tomar de conta da humanidade, né? Hoje ele é o governante da terra ainda, porque quando ele enganou Adão e Eva, ele passou a ser o governante da terra. Quando Jesus morre na cruz, que Jesus diz, está consumado, Jesus vai para o céu, depois ressuscita, né? E ele retoma isso, mas Jesus ainda não está governando. Então quem está governando a terra é Satanás. Nós podemos ver isso onde? Em Lucas 4. Se você tiver dúvida ou se não sabia disso ainda, Lucas 4, né, verso 5, na tentação de Jesus, nós podemos ver que ele mesmo explica isso aqui, ó. Um momento aqui. Então nós vamos ver aqui, ó, que o diabo levando Jesus a um alto monte, num momento de tempo, né, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo.
E disse o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória. Lucas 4, verso 6. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Imagine, Satanás é o governante dessa terra. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, tem pessoas que hoje que têm poder, na verdade, têm poder. Mas por que ele tem poder? Porque ele tem recebido poder de Satanás, infelizmente. E ele faz muitas coisas erradas, as pessoas fazem muita coisa. E as pessoas, às vezes a gente olha para essas pessoas, rapaz, como é que ele tem poder? Faz isso e aquilo e nada acontece com ele. Porque Satanás é o governante. Se ele está cumprindo o propósito de Satanás, Satanás vai manter ele ali. Em algum momento, Satanás vai levar ele à destruição. Isso é fato. Todos aqueles que seguem Satanás vão ser destruídos. E Satanás mesmo vai conduzir as pessoas para a sua destruição. Então aqui, nós podemos entender que eles lançaram Jesus fora da vinha, mas Jesus morre, mas Jesus ressuscita. Satanás lançou Jesus fora da vinha, matando o herdeiro. E o que acontece? Depois Jesus ressuscita e Satanás, né, entendeu que não tinha vencido a batalha. E aqui nós temos deveres, né? E esses deveres, cada um de nós, Jesus também tinha dever. Marcos 12, de 13 a 17, diz que alguns fariseus viviam tentando Jesus também, Herodiano, mas a gente tem que entender aqui que por detrás, Satanás está por detrás de tudo isso aqui. Para que eu apanhasse em alguma palavra. Ele diz, rapaz, mas Satanás está por detrás de tudo. Tá, se é para fazer o mal, até nós mesmos podemos ser usados por Satanás. Se a gente não está seguindo a Deus, Satanás pode estar nos conduzindo. Mas a gente pode, né, se arrepender, se converter, igual Pedro, né, e voltar para o caminho correto. E chegando, tentando, Jesus diz, mestre, sabemos que você é homem de verdade e de que ninguém se te dá porque você não olha a aparência dos homens. Se Jesus nos deixa se levar, né, pelo poder, pelas aparências, pelas as questões que a pessoa tem. Mas Jesus julga com verdade. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. Então, eles reconheciam que Jesus era assim, mas não seguia Jesus, infelizmente. Tem pessoas também que reconhecem Jesus como um grande psicólogo, né? Como um grande mestre, né? Como um grande ensinador, como um grande sábio, mas não quer reconhecer como Jesus como o principal, ou seja, teu Senhor e teu Salvador. Esse é o pior. E perguntaram para Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? Então, tentaram fazer uma armadilha para Jesus. Se é armadilha, pode saber que Satanás está por detrás. Daremos ou não daremos? E então ele, conhecendo a hipocrisia, né? Hipocrisia, né, é a mesma palavra de ator, né? É a pessoa que ele está representando algo que não é real, que não é verdadeiro. Então, por que eles? Porque eles diziam, né, que eram fariseus, estudiosos, mas não estavam seguindo de fato a Deus. E aqui, né, Jesus diz: por que me tentais? Ó, tentar. Quem é que tenta? Satanás. Usa as pessoas para tentar e Satanás também tenta. Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles trouxeram. E disse: de quem é essa imagem ou inscrição? E eles disseram: de César. Aí Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César. Isso é bem conhecido, né? Dai a Deus o que é de Deus. E as pessoas se maravilharam. Mas é interessante. O que é de Deus? Quem é o principal aqui? É César ou é Deus? Que alguns usam só dá a César o que é de César, né? Dá ao governo o que o governo pede. Não. Isso dá para o governo aquilo que o governo tem que receber. A nossa liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade religiosa, deu direito de vida, direito natural à vida, não pertence ao Estado, não. Isso foi dado por Deus. Então, se foi dado por Deus, a gente tem que defender isso aí. E aí, a Bíblia nos diz aqui, em Salmo 33, de 6 a 11, né, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Então, o próprio César também pertencia a Deus. Pertence. Todo o exército deles, pelo espírito da sua boca, Deus fez. Ele ajunta as águas do mar como um montão. Imagina, dá uma ordem e as águas se juntam. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra o Senhor. Temer é respeitar. Nós temos que aprender a respeitar Deus, respeitar Jesus. Temamos-nos todos os moradores do mundo. Por quê? Porque ele falou e foi feito. Jesus só falou e foi feito. É por isso que Jesus, em João 1, fala que ele é o verbo, ou seja, a palavra, aquele que fala. O Deus que pronunciou na criação todas as coisas foi Jesus. Ele falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Essa é a distinção entre Deus e qualquer criatura. O próprio universo não tem essa capacidade de mandar e a coisa aparecer. Mas Jesus tem. O Senhor desfaz os conselhos dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Interessante, né? Então, os planos do inimigo, que Satanás às vezes conduz, pessoas que não conhecem a Deus, no final, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso é o fato. Então Deus desfaz o conselho, né? Então as pessoas tentam prejudicar as pessoas que seguem a Deus, mas uma hora eles vão ser derrotados. Deus quebranta os intentos dos povos. O conselho de Deus, o Senhor, permanece para sempre. Esse conselho é decisão. A vontade de Deus permanece para sempre. Os intentos do coração de Deus, ou seja, da mente de Deus, de geração em geração, vai permanecer. Então, Deus tem um plano para mim e para você, que é a tua salvação e a minha. Colossenses 1:15-17 revela quem é de Deus, o que pertence a Deus. Né? Diz aqui que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui essa palavra imagem significa núcleo, caráter. É o próprio Deus invisível na forma visível, Jesus. O primogênito de toda a criação. Primogênito no sentido de que? Não de que ele é o primeiro a ser criado, em si que é o principal da criação. Em qual sentido? Aqui responde, porque em Jesus foram criadas todas as coisas. Se nele foram criadas todas as coisas, ele não pode criar a si próprio. Então ele é o Criador, ele não foi criado. Todas as coisas onde? Que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, seja tudo. E aqui diz, tudo foi criado por ele, ou seja, foi criado por Jesus, por Deus, e com propósito. Qual foi? Para ele, para cumprir o propósito dele. E ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, aqui já está resolvida a questão. Jesus é Deus. Todas as coisas também ainda existem hoje porque ele mantém. Subsistir é manter. Ela mantém as coisas existindo, o próprio universo. Então a gente pode entender que tudo dá a Deus o que é de Deus, que é Deus. Tudo pertence a Deus. O próprio César também pertence a Deus. E aí nós vamos entender que se houver conflito entre o Estado e Deus, Deus prevalece. Se houver conflito entre Deus e sua família ou sua esposa, Deus prevalece. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Em Marcos 12:18-27 diz assim, então os saduceus que dizem que não há ressurreição. Alguns diziam que não havia ressurreição. Imagina, eles eram os estudiosos, eram os representantes da religião da época e diziam que não havia ressurreição. Sendo que a Bíblia falava, né? E Jesus mesmo fala que ia ressuscitar. Aproximaram dele e fizeram pergunta, né, que a gente chama capciosa, ou seja, perigosa, tentar pegar Jesus em alguma armadilha. Então, perguntaram, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Então, aqui, né, é a situação que dificilmente aconteceria ou aconteceu. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. Diz que o terceiro também morreu. Que coisa, né? Tomaram-na 7 irmãos, e contudo, nenhum deles deixaram descendência. Todos morreram. E diz, finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, fizeram a pergunta, pois quando ressuscitar, de quem vai ser essa mulher? Então Jesus responde, porque os 7 tiveram ela por mulher. E Jesus respondendo disse, porventura não errais vós em razão de não saber das escrituras nem o poder de Deus. Então nós também às vezes esquecemos. E quem é que tem o poder para fazer as coisas? É Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, Jesus já mostrou, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Aqui não quer dizer que nós não vamos ter, não deixaremos de ser homem ou mulher. Não, mas nós não casaremos mais. Né? Então aqui, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, a Bíblia diz, né, Jesus diz, não tende lido no livro de Moisés, como Deus falou na sarça? Eu sou o Deus de quê? De Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Jesus responde, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Então se você, mesmo morto, né, em Jesus, você para Deus está vivo, porque ele vai te ressuscitar. Então, o plano de Deus para aqueles que vão ser salvos é vida eterna. É por isso que Jesus diz, por isso vós errais muito. Então, o plano da redenção alterou algo que no início era o casamento, né? Adão e Eva permanecer para sempre. Mas Deus modificou, assim como modificou o quê? A ordem, Deus vai vir morar aqui na terra, né? Pai, Filho e Espírito Santo, aqui será o quê? A capital do universo. Então, houveram algumas mudanças, e uma das mudanças é essa, não haverá mais casamento. Nós seremos iguais aos anjos. É o que a Bíblia nos revela. Lucas 20:34-36 diz, e Jesus lhe disse, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar,
nem ser dados em casamento. Então, não quer dizer aqui que a gente não deve casar hoje, mas sim que o casamento depois não mais existirá, porque os que já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, uma das mudanças que houve foi essa. Então, vem a pergunta a Jesus, mais uma pergunta: qual é o maior mandamento? E diz aqui que esse rapaz era sincero, esse que fez a pergunta. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. No original está escrito eis, Senhor. Então, eis significa um. Então, aqui está dizendo que Deus, a divindade, é um só. Nós sabemos que é um só Deus, mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de toda a tua mente, de toda a tua alma, ou seja, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Dele vem os 5 primeiros mandamentos. A gente pensa que é só os 4, né? Honrar pai e mãe faz parte desse mandamento, né? Ter a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante, é isso: amarás a teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses dois. Então, toda a Bíblia foi escrita para explicar como esses 2 mandamentos, né, devem ser vividos. Deuteronômio 6:4 é a palavra que Jesus, né, citou. Ouve, ó Israel, Yahvé, no original está lá Yahvé. Nosso Deus é um Yahvé, ou seja, só há um Yahvé, não tem vários Yahvés. Existem 3 pessoas, mas só um Deus, só um eu sou o que sou. Judas 1:4 diz que algumas pessoas, né, deturpam as palavras de Deus. Diz porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, né, já está até escrito sobre isso, para esse mesmo juízo. Então, essas pessoas também serão condenadas porque elas não aceitam a verdade. Homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus, ou seja, a oportunidade que Deus dá para a gente ser salvo, você perverte. Negam a Deus. Muitas pessoas têm negado a Deus. E a Bíblia diz: aquele que nega o filho, nega o pai. Aquele que nega que Jesus tornou-se humano, está negando a Deus, o Pai. Aquele que nega que Jesus é Deus, também está negando a Deus, o Pai. Porque Jesus é tudo isso. Deus nosso, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui em 1 Timóteo 6:14-16 diz que nós devemos guardar esse mandamento, ou seja, que é mandamento que Deus revelou, sem mácula e repreensão. Ou seja, não devemos ser repreendidos pelas coisas, né, que nós estamos fazendo, e sim nós guardarmos sem mácula, sem defeito, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que venhamos perseverar em fazer a vontade de Deus, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado. Né? Bem-aventurado é feliz. E o único poderoso Senhor. Qual é o único poderoso Senhor? É o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Quem é que tem esse título? Jesus. E aquele que tem ele só imortalidade habita em luz inacessível. Então, Jesus, meus irmãos, habitava em luz inacessível. Por isso que ele velou a glória dele, tornou-se humano para poder estar conosco. Assim como o Pai também habita em luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder semi-terra. Então, Adão, né, viu a quem? A Jesus. Abraão viu a quem? A Jesus. Moisés, na sarça dentro, viu a quem? A Jesus. Jesus tinha tido esse compromisso de se revelar para a humanidade. Apocalipse 22, 3 e 4 diz que as maldições um dia vão deixar de existir. Que bênção, né? Maldições, uma delas, sabe o que? A morte é uma maldição. E Deus instituiu por causa que nós somos pecadores. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Porque maldição significa julgamento, juízo de Deus sobre aquela coisa. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Que bênção, né? No céu existe um trono. Existe ordem, não existe bagunça. Né? Existe um governo. E os seus servos servirão. Então, o propósito de Deus para mim e para você é que nós não sejamos servos. Eu já expliquei. Não quer dizer que Deus nos serve. Não. Quem nos serve a nós e a todo o universo é Deus. Então, Deus nos serve, então Ele também nos criou para também servir. E nós vamos ver, meus irmãos, o rosto de Deus. Que maravilha. Vamos ver Deus face a face. E nas suas testes estará o seu nome. Antes disse que nenhum homem podia ver, mas Deus alterou. Com o plano da redenção, nos vai dar a capacidade de ver a Deus face a face, assim como Adão e Eva viram Jesus. E a Bíblia diz que tudo isso vai acontecer porque Lucas 1,37, Deus falou, né? O anjo falou para Maria, algo que nós temos que lembrar hoje. Porque para Deus nada é o quê? Impossível. Para Deus nada é impossível.
Que Deus te abençoe, que você tome a decisão de fazer parte do povo de Deus, de servir a Deus e seguir a vontade dele. Já te desejo um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. A ti e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.